E já falando de Joanete, eu tenho aqui, gente, um ortopedista maravilhoso, que é o Dr. Bruno Lee. Ele traz pra gente sempre novidades. Doutor, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. É um médico excelente, e eu digo excelente no sentido da palavra, porque hoje em dia a gente vê muito médico fazendo sucesso na internet e que de repente não sabe muito bem do que está falando, mas está lá na internet falando coisa diferente, tem uma lábia, tem um poder de persuasão e a gente fica encantado. Doutor Bruno Lee é daqueles médicos que entende muito do assunto no qual ele se propôs a entender, não para de estudar, e quando ele vem para cá, ele vem na brechinha da agenda dele, que é bem concorrida, e ele presta um serviço para toda a população, orientando a gente sobre o que é necessário fazer para termos mais saúde e qualidade de vida. E Joanete é uma coisa que incomoda demais, né? Quem é que aguenta viver com o pé doendo? Pois é, é o que eu sempre digo, né? Eu disse outras vezes já, o pé a gente não tem que lembrar que tem. Quando a gente lembra, significa que tem alguma coisa errada. E o Joanete, assim, a gente consegue minimizar as dores dele através de uma certa troca de calçados, exercícios, etc. Mas para corrigir o Joanete mesmo é cirurgia. Não tem outro jeito. Aqueles aparelhos, isso nada realmente funciona, entendeu? E o que é, antes da gente falar de Joanete, o que é um Joanete? Qualquer dor no pé é Joanete? Não, Joanete é uma deformidade, é um osso que entorta. Então no pé, antes dos dedos, nós temos 5 ossos compridos no peito do pé, que são chamados de metatarsos. O nome não importa. E a gente numera os dedos do dedão para o dedinho de 1 a 5. Então, o primeiro, o do dedão, em algumas pessoas ele vai abrindo e, por consequência, o dedo vai entortando. Então, muita gente que trata a Joanete, não cirurgicamente, com aparelho, eles tentam desentortar o dedão, tracionando, puxando o próprio dedo. E não é aí o problema. O problema está no metatarso, que é o osso do peito do pé. Por isso que esses aparelhos, eles não têm tanto efeito. Olha aí, que sério. Tem gente que acha que Joanete é sempre muito visível, que é aquele pé todo deformado. Não. A pessoa pode ter até um pé bonitinho sofrendo de Joanete? Pode. Então, na verdade, o grau de dor e o grau de deformidade, eles não necessariamente andam juntos. Tem gente que tem um Joanete enorme e não tem tanto incômodo, e tem gente que tem um Joanete pequenininho e realmente se incomoda muito. Então, cada pessoa reage de um jeito, na verdade, né? E como é que a gente tem que agir quando a gente sente um desconforto no pé? No metatarso, na verdade. Eu acho que assim, a primeira coisa de tudo é analisar se o seu calçado não está agravando a sua dor. Porque mulher, principalmente, né, que usa calçados bem estreitos e bem justos, às vezes só de trocar o calçado você ou acaba não precisando operar ou adia a sua cirurgia em 10, 20 anos. Isso não tendo muito resultado, vale a pena procurar um médico para avaliar o grau e às vezes fazer um pouco de fisioterapia pode auxiliar, algumas medidas analgésicas, que é o tratamento conservador. E, em último caso, se nada resolveu, aí realmente cabe o tratamento cirúrgico. Quando você fala adiar a cirurgia em 10, 20 anos, eu sempre fico pensando da gente aproveitar a nossa saúde jovial para fazer todas as cirurgias possíveis. Essa coisa de adiar cirurgia não é um pouco preocupante? Porque lá na frente, de repente, a pessoa não pode mais fazer a cirurgia. Eu acho que depende muito de cada pessoa. Eu assim, sou ortopedista, eu tinha um problema no ombro durante a faculdade, que eu treinava judô, então tinha uma indicação cirúrgica, e aí eu tô fazendo tratamento de fortalecimento até hoje, nunca operei, meu ombro tá bom. E assim, eu honestamente, eu queria tentar passar a vida inteira sem operar. Às vezes a gente diz adiar, mas às vezes você consegue não operar. Consegue entendeu? não operar. Às vezes sim. A cirurgia ela é necessária quando a dor é insuportável? A dor é insuportável para a pessoa. Às vezes tem pessoa que a dor realmente tem que ser nível 10 e aí ela vai se queixar. E tem gente que com 2, 3 de nível de dor já não aguenta. E depois que opera, acabam as dores, é isso? A ideia é resolver. Então, assim, eu falei pra turma que a gente vai ver uma cirurgia de Joanete ao vivo aqui. Isso é verdade? É verdade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você se prepare para o nosso centro cirúrgico e a gente volta para acompanhar essa cirurgia ao vivo. Tá bom. Tá bom? Vamos lá.
Aí a gente conversa mais sobre Joanete, junto com todos os equipamentos que o Dr. Bruno Lee trouxe pra gente. Olha que maravilha. É bom, hein? Vamos tirar todas as dúvidas aí hoje sobre Joanete e essa cirurgia. Agora vamos lá. Você tem sofrido com dores frequentes nos pés? Você anda mal, às vezes até compensando em outro lugar? Tem isso também. Então presta atenção, porque você pode estar nesse momento precisando de uma cirurgia de Joanete. A gente vai fazer a cirurgia de Joanete aqui, ao vivo, porque se você tinha algum medo, algum receio, agora você vai perder. Olha, esse é o nosso centro cirúrgico adaptado. E vamos operar esse pezinho, é isso, doutor? Esse pezinho é interessante que ele tem várias deformidades. Ele tem o Joanete e aí ele tem a deformidade em garra também. Mas hoje a gente vai falar mais do Joanete. Esse aqui é o Joanete? Esse é o Joanete. Então, os dedos, eles são daqui pra frente. Aqui é o peito do pé, né? Aqui a gente não vê. Aqui a gente não vê. Pé. Cadê meu pé? Tá aqui. Eu tenho uma Joanete aqui, ó. Quer ver? Fala uma Joanete ou um Joanete? Acho que é um Joanete. Eu tenho, não tenho? Tem. Aqui, eu tenho, ó. Aqui, tá vendo onde tá vermelho? Tá pintado de vermelho pra você ver. Mentira, porque fica vermelho mesmo que o pé deixou vermelho, tá? Esse vermelhinho é um Joanete. Sim, sim, sim. É um ou uma? Perguntei, esqueci. Acho que algumas pessoas falam um, algumas pessoas falam uma, mas o mais comum é uma, né? Uma Joanete, tá. Aí, isso é uma artrose? Então, ela pode gerar artrose, pode ter as duas coisas juntos, a Joanete e a artrose. Uma pessoa pode sofrer mais do Joanete ou mais da artrose. Qual a diferença de uma Joanete para uma artrose? A Joanete é quando esse osso ele abre, então dá pra ver que ele tá afastado, né, dos outros. Ele tanto abre quanto cresce. A artrose é um desgaste que dá. Então, a cartilagem, aqui na verdade isso aqui seria móvel, né? Aqui é um pé de plástico, então ele é fixo, mas ele começa a desgastar a cartilagem aqui no meio e o osso que mais incomoda é esse aqui de cima, que ele começa a crescer. Tá. Existe outro nome para Joanete? Porque Joanete é um nome tão vulgar, né? Chama hallux valgo. Ah, gostei mais. Eu não tenho Joanete. Esquece, gente. Hoje, ainda mais com esse cabelo, olha, pode mostrar o pé, mas o meu pé tem uma coisa muito chique, chama hallux valgo. Valgo. Né? O dedão chama hallux, né? O nome. Aqui, onde tá vermelhinho mesmo. Onde eu pintei de cor de rosa pra vocês poderem enxergar. Eita, meu Deus do céu, tá bom. Aí você fala, poxa vida, eu tenho um negócio muito pior. Tem gente que tem pior mesmo. Tem gente que a gente vê a olho nu, né? Mesmo sem essa marquinha rosinha ali que pula pra fora. Por isso que assim, a gente tem técnicas pra casos mais leves e técnicas pra casos mais graves. Tá. Eu acho que eu consigo mostrar as duas. Bora lá. Vamos lá. Já vamos imaginar que esse é o seu pé, o meu pé. Isso. Vai. Então, pra gente corrigir uma deformidade, a gente tem que cortar o osso. Então, a gente consegue cortar ou desgastar o osso com essas frezinhas aqui. Então, o que precisa ser aberto de incisão de pele é o suficiente para introduzir isso aqui. É um furinho. Ou essa, ou essa. Então, a gente faria uma incisão aqui. Essa raspinha serve pra gente descolar as partes moles do osso. E aí, pode começar? Pode começar a nossa cirurgia, vai Vamos agora, lá. ó. Então assim, ó, a gente introduz por aqui e vai desgastando, ó. Olha lá. Essa poeira... Olha isso, gente. E essa velocidade mesmo. Essa velocidade. Essa poeira que saiu em pó, na verdade, pelo furinho, a gente comprime e ela sai uma pasta de osso, misturada com um pouco de sangue, assim. Que impressionante. Agora, esse osso aqui que foi embora, que se raspou, não vai fazer falta nenhuma. Não faz, porque ele é um crescimento anormal. Só que nessa fase, a gente desgastou aqui, só que a deformidade não foi corrigida. Né? Então, pra gente corrigir uma deformidade leve, a gente faz o seguinte, ó. É um corte que chama Riverdan Eichmann, é o nome. Então, a gente faz um corte mais ou menos assim, nessa altura, tá? Então, eu tiro um pouco de osso e mantenho esse osso íntegro. Então, o que acontece? Eu tirando uma bolachinha de osso, eu consigo fechar. Quando eu faço isso nesse osso de plástico, às vezes ele quebra, porque é diferente do osso normal, mas é isso aqui, ó. Então, na verdade, a gente introduz pelo mesmo furo, essa outra fresa, e faz um corte assim, ó. Nossa, você faz mesmo... Não vai quebrar?
Talvez, né? Que é de plástico. Acho que sim. Pronto, ó. Ah. E aí, manualmente, a gente pega e faz isso aqui, ó. Deixa eu só tirar um pouquinho. É que aqui, na verdade, ficou essa poeirinha aqui dentro. Mas a gente consegue fechar assim, ó. Ai, quebrou. Quebrou. Mas o osso normal, ele fica O osso normal não quebraria. Ele não quebraria. E aí ele alinhou e você conseguiria, para um caso leve, você... Depois tem um último passo que eu vou mostrar por último. Num caso leve, você consegue segurar isso, porque isso aqui ele só fecha, né? Ele fica íntegro. Consegue segurar só com curativo, não precisa fixar com nada. Para um caso grave, que a gente tem que deslocar mais, porque para um caso leve, só de você tombar, ele já corrige. Para um caso mais grave... Aí a gente faz isso aqui, ó. Isso aqui é uma haste que ela vai por dentro desses parafusos. Então você usa isso aqui, que é mais fininho, como guia, para saber onde você vai passar. Então você passa, por exemplo, por aqui, ó. Isso é tudo visto com raio-x dentro do centro cirúrgico. Ai, você vai botar um parafuso para segurar o osso? Isso. Olha que legal. Você colocou aqui, e às vezes aí você consegue deslocar a cabeça para onde você quiser, e aí você fixa com esse fio guia inicial. E aí, por onde está esse fio guia, você passa uma broca, né? E aí você consegue, pelo mesmo caminho desse fio guia, fixar definitivamente com um parafuso ortopédico. Ele entra por aqui, porque tá vendo que ele é oco? Ele entra por esse fio e fica nessa posição, onde ele precisa ficar. Incrível. Muito legal, né? E como é que é o pós-cirúrgico dessa história toda? É assim, deixa eu só fazer o último passinho aqui, ó. Gente, olha isso, é uma cirurgia ao vivo. Muito legal, né? Eu adoro. Eu fico encantada também com essas possibilidades. E aí, se a gente... Imagina que a gente fez aquela primeira, né? Você vê que falta corrigir um pouquinho ainda. Então você faz a mesma coisa na falange. Você pega no dedo, faz mais um furinho. Aí você corta aqui. Corta pra cá. E aí você consegue fazer a mesma coisa aí. Vai desentortar aí também. Isso, aí você faz. E aí, se for um caso desse, que não precisa usar o parafuso, eu consigo estabilizar isso tudo só com curativo. Tá vendo? Ele fica retinho, ó. Muito legal, né? Gente, é sensacional. Muito legal. E aí a pessoa pode pisar no mesmo dia, mas vai estar anestesiada, a gente deixa pisar no dia seguinte. E aí ela pode andar o mínimo possível, assim. A primeira semana eu peço mais para ir ao banheiro e comer. E ela usa uma sandália especial por 6 semanas. E o quanto ela pode andar vai aumentando semana a semana. Então, para trabalhos sentados, a pessoa com uns 10 dias já consegue ir. E para trabalhos que fica mais de pé, um mês e pouquinho. Olha... Muito legal, não é muito legal? Bom, depois dessa história aí, desse trabalho sentado 10 dias e para trabalho em pé um mês, eu acabo de desistir de fazer essa cirurgia. Porque eu não vou ficar longe de vocês nem uma semana. É difícil, não dá, não vai dar. No osso, né? Não dá. A coisa é complicada aqui, porque a gente tem um caso de amor. Agora, o que eu tô vendo aqui... Então, esse é um caso extremo, né? Um caso que eu operei. A gente consegue ver que ela tem deformidade em garra do segundo, do terceiro dedo. Essa é uma deformidade de nascença, genética? Não, foi ocorrendo. Que são geralmente pessoas que têm doenças reumatológicas. Artrite reumatoide, lúpus. E aí ela vai aumentando as deformidades e a gente consegue resultados assim, só com os furinhos. Gente, que impressionante. Esse caso foi um caso bem dramático. Incrível, né? Incrível. É bem legal. Nunca vi um pé assim. Porque, principalmente essa que a gente usa o parafuso, ela tem um poder de correção muito grande. Às vezes a gente consegue pegar o osso e jogar ele assim, ó. E a gente fixa aqui, desgasta aqui um pouquinho, e aí ele gruda nesse espaço vazio. Ao longo do tempo vai se criando o osso e aqui vai arredondando. Então cria um osso onde não tinha. É uma coisa impressionante. Olha aqui é a gente está vendo esse é um caso leve. Mais simples, né? Isso. Que eu fiz essa se esse é leve, o meu é peso-pena, porque o meu não tem nem essa deformidade, né? Não, é menos que isso. E aí esse caso, quer ver, esse é o antes, eu não sei se eles vão colocar o depois. Eu fiz exatamente essa técnica aqui. Mas tem uma marquinha aqui no tornozelo, quase. É uma marca que a gente usa no centro cirúrgico para não operar o pé errado.
Com o paciente acordado, a gente marca. Acontece isso, né? Se Então, a pessoa não faz a marca, esquece qualquer... É que assim, se você vai operar uma pessoa só, é difícil. Mas, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em convênios que tinham um volume muito grande. Tinha semana que eu operava 14 pés. Nossa. E aí você viu a pessoa há 8 meses. Realmente. E aí se você entrar e ela já estiver dormindo, você confia no que está escrito. Um errinho de uma letra de esquerda para direita, você já operou o pé errado. Esse é o depois daquele pé? Esse é o depois de um pé pior. De um pé mais grave. Vai liberando imagem aí que o Dr. Bruno Li vai explicando pra gente. É o depois desse pé aqui. Esse aqui... Era assim, desse jeito. Esse eu tive que usar o parafuso. Ou aquele outro que tá certinho. Isso. Esse foi com parafuso. Uma cirurgia dessa demora quanto tempo no centro cirúrgico? É rápido assim? Que demais, tem anestesia, tudo, mas os passos são esses, assim. Esse tempo é rápido. Sensacional. Agora, me conta uma coisa. Por que é que a pessoa chega... Você falou que tem casos graves, porque aí a pessoa tem lúpus, artrite reumatoide, mas por que uma pessoa pode chegar a ter um joanete ou uma joanete? Na verdade... Assim, existe não existe consenso da causa, né? Então, na verdade, o pessoal chama de multifatorial, que é o jeito bonito de dizer que ninguém sabe. Então, você observa que tem uma característica genética grande, então pessoas que têm muitos joanetes da família tendem a ter mais, mas não é 100%, às vezes surge um caso espontâneo. Mas o que eu imagino é que seja algo que você nasceu para ter, que nem... cabelo branco, ficar careca. Mulheres que usam muito salto alto têm mais propensão a ter joanete? Não, isso aí é muito controverso. Tem mulher que usa a vida inteira e não tem. Tem mulher que nunca usou e tem. O que faz é doer mais, né? Doer antes. Né? Porque o salto ele deixa no pé numa posição muito ruim. Perfeito. Vou fazer o seguinte... Perguntas e respostas daqui a uns 3 minutinhos. O doutor continua aqui e ele vai responder pra gente, tá bom? Vamos lá, temos muitas perguntas, viu, doutor? Eu fico feliz que vocês vão ser ajudados aí. Então, a primeira pergunta diz, o joanete ou a joanete só ocorre em pessoas adultas? Adorei a pergunta. Não só, mas é muito mais comum em adultos. É bem raro crianças com joanete. Geralmente é secundário a algum outro problema. Uma pessoa jovem pode ter joanete? Olha, tem uma paciente que ela tem 14 anos agora. Que ela, mesmo? A mais nova que eu operei até hoje tinha 18. Puxa, então pode ter joanete. Pode, mas assim, geralmente, ela não, mas geralmente é em decorrência de paralisia cerebral, alguma outra doença, né? Então vamos lá, próxima pergunta. Quanto tempo leva para a recuperação de uma cirurgia de joanete? Quanto tempo depois posso apoiar o pé no chão? Quanto tempo o pé fica inchado? Assim, existe uma média, né? Mas assim, a pessoa pisa desde o primeiro dia e a recuperação mais crítica são 4 a 6 semanas, um mês e meio. Só que o inchaço residual, assim, ele some 85% nos 3 primeiros meses e esses 15% que faltam demoram 6 meses depois. Então vai até uns 8, 9 meses inchando. Então ela pode pisar desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. E por que ela não pode trabalhar? Assim, não é tanto pela... Porque eu já tô aqui, ó. Se eu tiver que operar a joanete, eu posso ficar assim aqui, assim, ó. Não, assim, tranquilo. Pé pra cima, gente. Qual o grande problema? Que bonito. Isso é muito variado. Mesa. Tem gente que incha mais ou incha menos. O grande problema é o edema. E aí, quando incha muito, a pessoa pode ter muita dor ou se acumula muito líquido, pode infeccionar. Então tem que ficar quietinha, fazer repouso mesmo, perninha pra cima. Mas o mais, assim, hoje em dia já vi pessoas que conseguem, que assim, suportam pelo desconforto, utilizar uma meia compressiva, uma suave, né, assim, no início. Depois de uma semana, ela já fica um pouco mais livre. Mas assim, quanto mais tempo ela puder... Melhor, né? Então tem que fazer a recuperação direitinho. Sim. Eu tô só brincando aqui com vocês, perturbando um pouquinho o doutor, porque faz parte, né? Ah, sim. O que pode dar errado em uma cirurgia de joanete? A gente sempre tem que saber isso. Quais são as complicações mais comuns na cirurgia? Complicações mais comuns. Infecção. Assim, não é comum. Cirurgias eletivas hoje, comum que eu digo assim, uma a cada 50, uma a cada 100, tá? Mas infecção. Rigidez do dedo, então principalmente gente que não consegue fazer muita fisioterapia, o dedo pode ficar um pouco mais durinho mesmo. Acho que e existe uma coisa bem rara que é uma coisa que chama síndrome simpático reflexo.
Mas aí é uma coisa um pouco mais... Ok. Mas as mais comuns são Você falou de fisioterapia, né? Depois que opera, a Joanete tem que fazer fisioterapia por quanto tempo? Como é que é essa fisioterapia? A fisioterapia em Joanete serve para o dedo ter movimento normal. Então tem gente que passou o período de recuperação e o dedo movimenta como se nada tivesse acontecido. Tem gente que o dedo está mais durinho. E aí você faz a fisio até ficar normal. Doutora, a gente está falando para um Brasil gigantesco. Sim. E aí, eu até falei aqui no comecinho do bate-papo, existem médicos e médicos. Também existem técnicas e técnicas. Claro. A técnica que a gente viu, eu acredito que seja uma técnica moderna. Isso. Todos os médicos fazem esse tipo de cirurgia? Ela foi trazida para o Brasil em 2013, eu comecei a operar em 2014, e aí era bem restrita. Agora, hoje em dia, por exemplo, o pessoal que está se formando em residência de pé hoje em dia, quase não aprende mais a técnica antiga, né? Que era muito boa, doía mais, mas assim funcionava, fazendo bem, direitinho, era muito boa. Mas eu acho que talvez daqui a 10, 20 anos, ninguém opere mais aberto. Esse tipo de cirurgia de joelho. Mas então não é todo mundo que opera desse jeito? Não é todo mundo. E aí precisa, pelo que eu estou entendendo, procurar um especialista em pés. Isso, exatamente. Bom saber disso, né, gente? Olha, como é feita a anestesia para a cirurgia da Joanete? Hoje em dia, o mais comum é sedar o paciente e anestesiar só do tornozelo para baixo. Tem 5 pontos, chama pentabloqueio. Então, são 5 nervos que a gente injeta anestésico. E aí fica 24 horas sem sentir o pé. Mas o paciente normalmente dormindo? Dormindo. Tá sedado. Sedado. Um pouco mais profundo que uma endoscopia. Assim. Maravilha. Gostei de conhecer sobre esse assunto. Legal, não é? Muito legal, muito legal. Legal. Olha, a gente precisa ficar atento aí a todas as novidades, até para na hora que for escolher. É uma cirurgia eletiva, você vai eleger o médico, sim, a técnica e o momento adequado. Eu tô aqui conversando com um médico maravilhoso, que você vê que tem uma experiência grande nessa técnica que é bem moderna, né? Então, se você quer fazer alguma coisa pouco invasiva, é desse jeitinho que a gente viu aqui. E para evitar a Joanete, tem algum conselho? Infelizmente não. Quem vai desenvolver Joanete, para mim é igual perguntar, eu não quero ficar careca, o que eu faço? Então não tem muito o que fazer. Pode ser genética, Joanete? Sim, tem uma carga genética grande. Tem uma carga genética. Olha, Dr. Bruno Li, ele tá no Instagram, Dr. Bruno Li, com 2 Es, Dr. Bruno Li. E o contato através do WhatsApp para você marcar a sua consulta, fazer uma avaliação, é o 11 997970021. Isso aí. 11 997970021. E o site drbrunoli.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado eu. Até a próxima. Volte logo, tá bom? Acabou de perder uma paciente com esse negócio de ficar um mês longe da TV, não tá comigo.